apesar do seu grande pecado, ele sabia reconhecer, ele sabia se humilhar, ele sabia entender que errou. E Deus não está procurando pessoas que tenham, conhecimento, pessoas que tenham eloquência. Mas Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ele não procura, a palavra de Deus diz que aquele que conhece a Deus, que se aproxima de Deus, precisa crer que Ele existe. E Ele é galardoador daqueles que o buscam. Hebreus 6:11. E muitas vezes nós estamos esquecendo que é com a intimidade com Deus onde nós vamos conhecer e ter vitória. Eu quero ter vitória, você quer ter vitória, nós queremos ter vitória, mas nós precisamos entender que nós precisamos investir tempo com Deus, conhecê-lo, seguir os seus conceitos, seguir os seus conselhos. Sabe, quando Davi escreveu os Salmos 51 e os Salmos 32, foi quando ele tinha cometido aquele grande adultério com Betseba, tinha mandado matar o marido da mulher, Urias, tinha feito todo o planejamento para se sair bem. E durante 9 meses ele ficou quietinho, calado, não falou nada. Ora, era o rei, estava no momento, no auge da fama, no auge do seu reinado. Pegou a mulher do outro, do soldado, traiu não só a ele, mas como o próprio Deus. E Deus usa Natã, o profeta Natã, com autoridade, para chegar para ele e dizer: olha, rei, eu tenho uma história para você, me conta. Olha, tinha um homem que ele era muito, mas muito pobre, e ele só tinha uma ovelhinha. E esse homem tinha um outro homem rico, e esse homem rico tinha muitas ovelhas, gados, e ele foi e tomou essa ovelha. Aí Davi fica irado e diz: esse homem merece a morte, esse homem é o Senhor, rei. Foi quando ele caiu em si, do pecado, do erro, do que ele tinha feito. E essa noite eu quero compartilhar com você um pouco dessa intimidade, um pouco dessa busca por intimidade. Não importa se você tem 20, 30 anos, 1 ano, 6 meses, 1 mês, ou se você está chegando agora. Deus está dizendo para mim e para você essa noite: filho amado, filha amada, eu quero intimidade. Porque se você observar, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta, eu vou entrar. Intimidade. Eu vou sentar, eu vou ceiar com você. Intimidade. Deus a todo tempo está buscando intimidade, buscando ajudar de uma forma que você entenda o que Ele quer para a sua vida. Deus quer o melhor, sempre. Eu quero ler o que está escrito no Salmos 32, no versículo 8. Abra sua Bíblia no Salmos 32, versículo 8. Glória a Deus, glória a Deus. Aqui você pode dar glória, aleluia, falar em línguas estranhas. Deixa o Espírito Santo agir em você. Do jeito que você bate palmas, você tem que dar glória, porque Deus é fiel e Deus quer te dar vitória. Mas para te dar vitória, Ele quer intimidade. Eu vou ler Salmos capítulo 32, versículo 8. Diz assim, isso é Deus falando: eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. Deus está falando com Davi, e Deus está falando comigo e com você essa noite. Porque essa palavra
ela é viva e eficaz, ela é renovada, ela se renova toda hora, todo momento, todo instante. E Deus está dizendo para mim e para você essa noite: sou eu, não é o Google, não é o Instagram, não é o Facebook, não é nada, sou eu que vou te instruir. Ele está dizendo: se você tiver intimidade comigo, eu vou te instruir, eu vou te ensinar, eu vou te aconselhar e eu vou cuidar de você. Eita, Deus grande! A palavra dele diz que Ele conhece as estrelas e chama cada uma pelo seu nome. A palavra de Deus diz que Ele é o Deus Emanuel, Ele mora dentro de mim e de você, dentro do barro que somos nós. É um Deus que te ama, é um Deus que quer ter intimidade comigo e com você. E Davi, ao escrever esses salmos, eu vou ler aqui o versículo 1, o 2, até chegar ao 7. Acompanhe comigo. A minha versão, eu estou lendo na versão NVI. Versículo 1 do Salmos 32. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo defiava. Escuta, fala para Deus, qual é o teu pecado? Sabe o que é que Davi está dizendo aqui? Enquanto eu guardava o meu pecado, enquanto eu não falava para Deus, o meu corpo definhava, e de tanto gemer, pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Oh glória! Sabe o que é que eu acho maravilhoso desse Deus? É que Ele quer ouvir de você. Você pode se ajoelhar, fazer uma oração uma enrolação, mas Ele quer ouvir de você. O que é que você tem escondido dele? Fala para Ele. Mas eu não quero falar para ninguém, nem para psicólogo. Fala para Ele, no teu quarto, na tua casa, escondido, só você e Ele. Deus, eu sou assim, eu sou assado, eu ainda tenho isso no meu coração que pesa, Senhor. Pai, tira isso de mim. Você viu que Davi diz assim: quando eu reconheci, olha que lindo, no versículo 5, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu falei, foi tudo. Sabe o que é que, vou parafrasear o que é que Davi disse aqui: eu sou um safado, eu sou um desgraçado, Senhor. Eu tenho um reino, eu tenho a mulher que eu quiser, mas eu peguei a mulher de um homem inocente. Davi abriu o verbo, Davi falou tudo o que tinha que falar para ele, para o psicólogo dos psicólogos, para o médico dos médicos. E porque eu e você ainda tentamos esconder dele, sabe, nós buscamos, e eu fui entender um pouco dessa intimidade, e eu fui buscar a etimologia da palavra intimidade, e a palavra intimidade vem do latim íntimos, que o prefixo é in, que significa interior, profundo, intrínseco, interior, profundo. Deus quer te conhecer no interior, apesar que Ele te conhece, mas Ele quer que você fale no interior, no profundo. Intimidade. Aí diz assim, a palavra intimidade é formada por íntimos mais idade, tempo, íntimo, profundo, leva tempo, oração,
Você começa orando, começa falando, começa dizendo: Senhor, eu preciso disso. Senhor, porque, olha bem, nós temos o hábito, e não é ruim, mas é um hábito de quando oramos ao Senhor, é o pede. Pai, eu quero, eu preciso, eu necessito, eu quero. Pai, olha, está vendo a tua palavra, diz pedir, dá-se-vos-á, abre. Peraí, Ele é teu Pai, Ele é dono do ouro. Ele diz: minha é o ouro, meu é a prata. Ele não diz que eu tenho prata, é meu é o ouro, eu dou a quem eu quero. Mas você tem intimidade comigo para entender qual é o meu propósito na sua vida, na vida da sua família? Aí ele diz, no versículo 6: portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode se encontrar. Quando as muitas águas se levantarem, eles não o atingirão. Versículo 7, ele diz: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. O salmista está louvando, cantando. Aí há uma intervenção divina quando diz: ei, Davi, eu reconheci, eu vi, Davi. Você reconheceu os seus pecados, Davi? Eu entendi, Davi. Você quer intimidade comigo? Então, Davi, aí ele entra e diz: eu o instruirei. No versículo 8, aqui é Deus falando com Davi, comigo e com você. Ele diz: eu, não é ninguém, eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Sou eu que vou te aconselhar, sou eu que cuidarei de você. É Deus que quer cuidar de você, crente. É Deus que quer te instruir, crente. É Deus, mas para isso você precisa confessar. Aí eu separei aqui algumas coisas interessantes que eu preciso e você precisa, e o que Deus quer para que a gente estabeleça uma relação de intimidade com Ele. Deus quer prioridade. Primeiro, Deus quer prioridade. Mateus 6,33: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais Ele vai suprir. Mas enquanto você busca a prioridade, Ele vai acrescentar. Você não entendeu? Ele vai acrescentar, porque não vai faltar. Não vai faltar o pão, não vai faltar a direção, não vai faltar o conselho e as demais coisas que para você e eu somos, que é o básico, que é a comida, que é a roupa, que é a necessidade. Ele vai acrescentar. Prioridade. Não é tempo mais de brincar de ser evangélico ou ser cristão. É tempo de ter intimidade. É tempo de priorizar a palavra de Deus, priorizar Deus. E eu estou falando aqui, meu irmão, não é só para vocês, não, é para mim. Porque se eu não pregar para mim, a palavra não serve para mim nem para vocês. Essa palavra vem primeiro para mim, e eu sou apenas um interlocutor, um vaso que transmite a palavra de Deus. Não sou melhor nem pior do que vocês. Estamos no mesmo nível, mas nós temos que ter intimidade com o Criador. E ele diz: buscar-me-eis. E ele diz: prioridade. Outra coisa, ele quer sinceridade. Prioridade, sinceridade. Ele quer sinceridade. Diz assim Provérbios 3, versículo 32. Provérbios 3, versículo 32. Porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros Ele tem intimidade. Põe esse versículo aí, por favor. Provérbios 3, 32. Na versão NVI, por gentileza. Eu quero que você entenda. Ele diz: Provérbios, porque o Senhor, isso aqui é outra versão, tá? Detesta o perverso, mas o justo é seu grande amigo. Aí ele diz: porque o perverso
é abominável ao Senhor, mas os sinceros, Ele tem intimidade. Dá um glória a Deus aí, porque Ele quer ter intimidade com você e comigo. Porque quando você se ajoelhar para orar, ou quando você se conectar com Ele, Ele vai dizer: eu conheço meu filho, eu conheço a minha serva. Apesar dos pesares, ela tem intimidade comigo. Apesar dos seus pecados, dos seus defeitos, dos seus erros, ela tem intimidade comigo. Ninguém aqui é perfeito. Ninguém aqui é perfeito. Perfeição só na glória. Provérbios 4:18 diz que o caminho do justo é como florescer, como o nascer da aurora. Vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Sabe o que é que ele está dizendo? Que Deus está trabalhando na minha e na sua vida. Na minha e na sua vida, todo dia, cada dia, todo dia, cada dia. Mas para isso você e eu precisamos ser sinceros. Senhor, melhora isso. Senhor, eu sou egoísta. Senhor, eu tenho essa dificuldade. Senhor, esse pecado que de estimação, que quer me dominar. Senhor, me ajuda. Eu não tenho forças. E Ele vai te entender. Mas você precisa ser sincero. Irmão Sérgio, culto de domingo, 18 e pouco, o senhor falando, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, ela divide almas, divide alma, espírito, juntas, medulas. Ela está aqui para te curar, para te sarar, para te fazer prosperar, mas antes disso Ele quer te dar paz, intimidade. Chega de um evangelho raso. Não, ninguém aqui é criança. Quer prosperar? Joelho no chão, oração, jejum, intimidade, prioridade. Porque quando Deus, você já imaginou que Deus tem coisas que Deus quer revelar para mim e para você? Tem segredos que Deus quer revelar que ainda não revelou para ninguém, que quer revelar para mim e para você? Tem estratégias, tem negócios que Deus quer te dar que ainda não te deu porque você ainda não buscou, não está preparado, não entendeu. Ah, meu Deus, Deus quer te abençoar, abençoar a tua casa, abençoar a tua família, abençoar a tua descendência. Não é só para você não, é para todos. A bênção não é só para você não, é para toda a sua geração, meu irmão. Deus quer também, além de prioridade e intimidade, Ele quer que você confesse e arrependa-se. Provérbios 23:13. Quem esconde seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. 1 João capítulo 1, verso 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 2 Timóteo 3,16. Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Instruir, ensinar, aconselhar e cuidar. Quem não lembra aqui de Isaías 41:10? Não temas, porque eu sou contigo. Deus está falando para Israel, aquele povo, mas está falando para o novo Israel, nós. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque sou eu, o Senhor teu Deus. Eu te sustento, provisão. Eu te ajudo, te sustento, te ajudo e te fortaleço. Você acorda de manhã por quê? Permissão de Deus, minha irmã. Permissão de Deus, meu irmão. Você acorda porque Deus sopra o fôlego de vida em você, dá força para você trabalhar. O meu Deus e o seu Deus, Ele quer intimidade. E quando Ele diz aqui a Davi,
Olha, Davi, eu entendi o recado. Olha, Davi, eu estava esperando isso de você. Essa atitude nobre de reconhecer, de entender que eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. E depois que Davi confessa, deixa. Irmão Sérgio, quer dizer que depois que eu confessar, deixar está zerado? Não. As consequências virão. Ele vai te perdoar. Não sei qual é o teu erro, o teu pecado, mas as consequências virão. Mas Ele vai estar lá te fortalecendo. Ele vai estar lá te sustentando com a destra da sua justiça, da sua mão poderosa. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelos rios, não te submergirão. E quando passares pelo fogo, não queimará, nem a chama ardente arderá em você. Ei, Deus não está dizendo que vai blindar você dos problemas, mas Ele está dizendo: se você confiar em mim, tiver intimidade comigo, me der prioridade, ser sincero, você vai te dar, eu vou te dar vitória. Eu vou te dar vitória, porque eu vou abrir o mar, eu vou fazer milagres. Eu vou fazer telefone tocar de outro lado do país, dizendo: olha, eu lembrei de você, tenho aqui uma vaga de emprego. Ele vai trazer ou chamar à existência aquilo que não existe, como se existisse, só porque você buscou a presença dEle. Escute, o nosso Deus, o soberano guarda de Israel, o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Ele tem prazer em te abençoar, mas você precisa dizer para Ele: Deus, me perdoa, eu errei. E dizer qual foi o erro, confessar, falar. Filipenses 4:6, ele diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes apresentai as vossas petições. Ele está dizendo: fala comigo. Apresentem as vossas petições com orações, súplicas e ação de graça. Quer dizer, me agradeça. Apresente, suplique e já me agradeça. Obrigado, Senhor, porque eu recebi vitória. E eu quero dizer para você, sacerdote, que Deus tem algo novo para a sua vida. Deus tem direção nova para você. Mas Ele está esperando que você tome uma atitude de fé e se renda totalmente. Eu já busquei solução aqui, eu já busquei solução ali, eu já pedi orientação aqui, eu já pedi conselhos, mas as portas não se abriram, porque você ainda não falou com Ele de uma forma sincera, íntima, de uma forma sem nada, totalmente você e Ele. Diz para Ele qual é a tua necessidade. Senhor, eu preciso disso, mas Senhor, faz conforme a tua vontade. Como é difícil, né, irmão? Como é difícil, né, irmã? Dizer: faz conforme a tua vontade. Mas quando você declara isso, Ele age de uma forma poderosa, porque a palavra de Deus diz que Ele só quer o melhor para mim e para você. Você crê nisso? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Sabe, Deus me deu essa palavra ontem, e eu achei: Senhor, levar essa palavra no domingo à noite, mas eu prefiro obedecer. Eu prefiro obedecer, porque a palavra de Deus, ela não muda. Se Deus manda te dar um recado, é para o teu bem, para te instruir, te ensinar, te aconselhar e te orientar. Eu sei que você tem buscado de uma forma tremenda orientação. Eu sei que você tem buscado conhecimento, mas o Deus que conhece o teu futuro está aqui essa noite, e Ele quer que você
declare para Ele. Fale com Ele de uma forma simples, singela. Nós vamos adorar o Senhor. Enquanto nós adoramos o Senhor, você vai clamando, você vai falando com Ele, você vai orando.